Graças e paz a todos, que Deus possa nos abençoar neste tempo de meditação da palavra, sendo certos que até aqui nós tivemos esta oportunidade de louvarmos a Deus, de colocarmos nossa vida diante dele e assim experimentarmos da sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. A leitura será feita do versículo 19 até o 30. João 4, de 19 a 30. Lerei o texto e convido você que deixe sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do mesmo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Oremos ao Senhor. Deus amado, em nome do seu Filho Jesus, neste momento que estamos diante da tua palavra, pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor, por intermédio do teu Santo Espírito, fale conosco e também, ó Deus, nos dê a compreensão necessária para entendermos a tua palavra e a tua vontade. Abençoa-nos neste momento. É o que te pedimos, ó Pai, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Acredito que todos nós já estamos cientes das transformações repentinas pelas quais nós temos passado ultimamente neste tempo de pandemia. Foram realmente transformações pequenas e grandes em várias áreas. É o trabalho que passou a ser desempenhado dentro do lar. É a questão também do novo estilo de vendas em que as pessoas tiveram que aderir, onde comida e onde compras de mercado agora são feitos pela internet, você recebe à porta da sua casa entregues por um motoqueiro. Foram mudanças na área sanitária, onde nós
onde a população, de forma geral, teve que reaprender e teve que readquirir o hábito de coisas simples, como simplesmente lavarmos as mãos bem lavadas o tempo todo, a usarmos máscaras. Achávamos estranho, às vezes olhando na TV em alguns países, pessoas andando de máscara na rua, e hoje nós nos tornamos adeptos das máscaras. Foram mudanças repentinas na área social, aonde por conta da quarentena tivemos que passar a fazer um isolamento social, até mesmo de familiares próximos. E com certeza, se fôssemos nos ater a essas transformações, muitas outras poderíamos citar aqui neste momento. E é interessante que neste texto que nós lemos, é um texto que Jesus também está a relatar uma transformação, uma mudança repentina por conta da sua presença, por conta da sua vinda. E a mudança repentina, a transformação repentina está justamente sendo realizada na área da adoração a Deus. Até então, a adoração vinha sendo feita, realizada, exercida, praticada de uma forma. Mas a partir do diálogo de Jesus com esta mulher, Jesus deixa claro que um novo tempo está se iniciando. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, é necessário que olhemos a partir do verso de número 7 do texto, aonde Jesus está assentado à beira de um poço, e os discípulos foram à cidade justamente para comprar alimentos. E o texto nos fala que chega ali, naquele lugar, uma mulher samaritana. Se entendemos, em primeiro lugar, quem eram os samaritanos, nós entenderemos posteriormente as mudanças que Jesus está relatando aqui. O fato é que os samaritanos e os judeus eram inimigos, justamente por conta da morte do rei Salomão. O reino divide-se em 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Roboão e Jeroboão, irmãos, brigam por causa do reinado. E assim o reino do norte tem como capital Samaria, exatamente onde teremos a origem dos samaritanos. E o reino do sul, Judá, 2 tribos, terá como capital Jerusalém. E é interessante que, por ocasião dos grandes impérios conquistadores, a Assíria, um grande império, ao tomar o reino do norte, leva cativo boa parte da população, boa parte do povo de Deus. E aqueles que ficam, porém, que não são levados cativos, eles se casam com povos da Assíria, povos idólatras. E então passam também a praticar a idolatria no misto com o judaísmo. E é interessante que, ao término do exílio, em Samaria, por conta dessa briga, é construído um templo. O templo onde os samaritanos prestariam culto a Deus. Mas temos que nos lembrar também que em Jerusalém já havia o templo de Salomão. Então 2 templos são erigidos. E é exatamente neste contexto em que Jesus está conversando com esta mulher, em que Jesus está apontando e confrontando esta mulher com os seus pecados, que aquela mulher, justamente ao ser confrontada com os seus pecados, ela muda de assunto. E é exatamente no texto que nós lemos, no versículo de número 19, vocês percebem que ela começa dizendo: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Até então, no versículo de número 18, Jesus vinha tratando dos pecados daquela mulher. E ao ver-se confrontada por Jesus, ela começa a discutir com Jesus, vamos assim colocar, sobre a teologia da adoração. Qual é a forma correta de adorar? Onde é o lugar correto de adorarmos? E é exatamente neste momento
aonde há esta mudança de assunto, que Jesus então deixará claro a mudança que acontecerá na adoração a Deus por conta da sua vinda. E então, a partir desse texto que nós lemos, nós somos convidados a pensarmos sobre o tema da adoração aceitável a Deus, que é justamente o que Jesus tratará aqui com esta mulher. Mas uma pergunta devemos nos fazer: como é a adoração que Deus aceita? À luz desse texto, nós encontraremos as respostas de qual é a adoração que Deus aceita, a partir dessa mudança proveniente da chegada de Jesus. E a primeira resposta que nós encontramos, que a adoração que Deus aceita é a adoração, em primeiro lugar, que é voltada para Deus. É isso mesmo. É uma adoração que é voltada para Deus. Isso fica claro no versículo de número 19, 20 e 21, aonde nós já lemos, mas torno a reler. Senhor, disse minha mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Pode até ser estranho essa afirmativa de que a adoração deve ser voltada para Deus. Porém, por meio da pergunta daquela mulher, fica clara que a preocupação dos samaritanos era com relação ao lugar que a adoração deveria ser feita, e não a quem a adoração deveria ser dirigida. Por isso, Jesus faz questão de mostrar a esta mulher que eles estavam preocupados se o lugar correto de adorar a Deus era no templo de Samaria ou se o lugar correto de adorar a Deus era no templo de Jerusalém. Jesus dirá para esta mulher, mulher, o foco de vocês está totalmente distorcido. Vocês estão preocupados com o lugar, quando na verdade vocês deveriam estar preocupados com quem vocês andam adorando e a quem vocês andam adorando. É como se aquela mulher, nessa discussão teológica que ela está tendo com Jesus, ela estivesse perguntando para Jesus, Jesus, Senhor, aonde é o lugar certo de adorar? É na igreja batista, na presbiteriana, na que fica na área central, na que fica no bairro do Planalto, na que fica no bairro de Eloy Chaves? Qual é a igreja correta de se adorar? Aonde nós devemos adorar a Deus? E é interessante que assim Jesus deixa claro que o tempo de mudança chegou, que o tempo de transformação chegou, pois a partir de agora, a adoração deveria estar voltada para Deus e não para o lugar. Jesus está justamente tratando aqui a questão da motivação do nosso coração. E motivação, se formos analisar esta palavra, é o que nos leva a esta ação, é o motivo da nossa ação. E quando nós vamos atrás da motivação do porquê devemos adorar a Deus, nós devemos relembrar que nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Nós fomos criados por Deus para exaltá-lo. Devemos nos lembrar que por ocasião do embate entre Moisés e Faraó, a fala que Moisés deixava diante de Faraó é: deixe o meu povo ir para que ele possa me adorar no deserto. Nós fomos criados por Deus para sermos adoradores de Deus. Essa é a motivação do nosso coração. A motivação do nosso coração não deve estar ligada ao lugar, mas à pessoa. E é interessante que no mundo ocidental, infelizmente, adotou-se uma adoração de forma errônea, uma vida equivocada de como se adora a Deus. Uma vida equivocada do que realmente é ser igreja. Porque no mundo ocidental desenvolveu-se a ideia de que nós vivemos uma adoração voltada ou pautada em eventos. Ou seja, crê-se que adorar a Deus é cumprir com obrigações rituais. O que isso quer dizer? Que nós muitas vezes somos levados, somos ensinados
E temos no coração a motivação errada de adorarmos a Deus, pensando o seguinte: basta eu cumprir com as minhas obrigações de cristão, ou seja, ir à igreja, ir ao templo físico, participar de uma escola dominical, participar de um culto, participar de alguma outra reunião, exercer alguma atividade dentro da igreja. Muitas vezes a nossa vida de adoração está pautada em eventos, assim como os samaritanos viviam a vida de adoração deles, pautada no lugar, preocupados se era no templo de Jerusalém ou no templo de Samaria. Uma adoração voltada para eventos. Fez com que as pessoas, nesta época de pandemia, quando se iniciou a quarentena, quando as igrejas foram fechadas, fez com que as pessoas entrassem em crise, porque, afinal de contas, na mente delas, naquilo que elas aprenderam, elas estariam impossibilitadas a partir de então de adorarem ao Senhor, porque o templo estava fechado, porque elas não poderiam estar na igreja física. Assim como esta mulher está em crise. As pessoas, por conta da quarentena, simplesmente por terem que se ausentar do lugar físico, entraram numa crise existencial com as suas obrigações. E por incrível que pareça, há pessoas que só sentirão paz no coração novamente quando estiverem novamente dentro de um templo, dentro de um local. Mas Jesus está ensinando a esta mulher: a adoração aceitável a Deus não é aquela que está ligada ao que você faz dentro de um local, não é aquela que você entende que você, cumprindo com as suas obrigações, você já está adorando a Deus. Não. Uma adoração que Deus aceita é a adoração onde Deus é o centro, aonde Ele é buscado, aonde Ele tem como principal objetivo da sua motivação ser adorado. Aquela mulher está sendo ensinada por Jesus que uma mudança repentina está ocorrendo na forma de adorar a Deus. E Ele nos ensina que é tempo de iniciarmos, é tempo de voltarmos a realizarmos uma adoração voltada para Deus. E não uma adoração preocupada com eventos, com práticas, que simplesmente nos fazem ter o sentimento de dever cumprido. O Senhor Jesus está exatamente ensinando a cada um de nós que nós estamos tendo a oportunidade, neste tempo de quarentena, de termos um retorno aos primórdios da adoração, de termos um retorno à igreja de Atos, aonde mesmo dentro das suas casas, as pessoas buscavam a Deus, as pessoas estudavam as doutrinas, as pessoas oravam, as pessoas jejuavam, as pessoas louvavam. Elas não dependiam de lugares, porque elas tinham no coração a certeza de que Deus, Ele pode ser adorado em qualquer lugar. Por isso Jesus diz àquela mulher: mulher, você está preocupado se é em Samaria, você está preocupado se é em Jerusalém? Pode crer, está chegando a hora que nem em Samaria e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Justamente porque não é o lugar que nos leva a adorar a Deus, mas é justamente a motivação de sermos adoradores, de termos um relacionamento com Deus, de entendermos do porquê fomos criados e de entendermos que a nossa adoração deve estar voltada unicamente, exclusivamente para Deus, é que nos torna adoradores que prestam uma adoração aceitável ao Senhor. Adore ao Senhor neste tempo de quarentena, dentro da sua casa. Não fique com um peso achando que você depende de eventos, de atividades, de práticas. Não. O centro da nossa adoração não foi tirado de nós. Ele é Deus. E Ele nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. Não estamos presos a lugares. Mas o que Jesus está nos ensinando é como e não onde. O nosso Deus,
Ele não está preso entre quatro paredes. Deus é espírito. E aonde estivermos, ele pode ser e deve ser o alvo das nossas adorações, dos nossos louvores, das nossas orações. A primeira lição, então, que Jesus ensina a esta mulher, com relação à mudança que está acontecendo na adoração, é justamente essa. Até então, vocês dependiam do templo para os cerimoniais, mas a partir de agora, não haverá mais a necessidade do templo, não haverá mais a necessidade do cerimonial, porque Deus é espírito, e em qualquer lugar ele poderá ser adorado. Mas uma segunda lição que Jesus dá a essa mulher, e nos mostra que também muda a forma de adorarmos a Deus, e que torna a nossa adoração aceitável diante de Deus, é que nós devemos ter uma adoração que nos leva a conhecer a Deus. Guarde isso. A primeira lição é justamente que a adoração deve estar voltada para Deus, e não para o lugar, e não para o que se faz. Mas no segundo momento, a adoração deve nos levar a conhecer a Deus. Veja a partir do versículo de número 22 o que Jesus diz para ela. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Na continuidade do diálogo, Jesus afirma que as mudanças na adoração substituiria a religiosidade pelo conhecimento acerca de quem é Deus. Jesus está sendo bem claro para aquela mulher. Até então, vocês estão, entre aspas, adorando a Deus por meio de uma religiosidade, por meio de atitudes, por meio de práticas vazias, sem sentido. Porque vocês, na verdade, adoram o que vocês nem conhecem. Verso de número 22. Vocês adorais o que não conheceis. É como se Jesus estivesse sendo bem claro para aquela mulher. Vocês são bons religiosos. Vocês participam da escola dominical, dos cultos, dos louvores, reuniões de oração. Vocês têm atividades, vocês têm agenda cheia dentro da igreja, mas vocês nem ao menos conhecem a quem vocês estão adorando. E Jesus ainda faz uma afirmativa para aquela mulher, de que os samaritanos realmente viviam essa vida de religiosidade, porém, nós vemos que Jesus diz que pelo menos os judeus conheciam a quem eles adoravam. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus está explicando para esta mulher é que os judeus conhecem a quem eles adoram, justamente porque os samaritanos, eles tinham uma prática. Eles adotaram somente o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Palavra de Deus, como livros válidos. Mas os judeus, nós sabemos que não adotaram somente os 5 primeiros livros, que eles utilizavam-se dos demais livros. E por se utilizarem dos demais livros, eles pelo menos tinham um conhecimento maior acerca de quem era Deus. E eles tinham um conhecimento de que o Messias viria da tribo de Judá. Logo, os judeus pelo menos adoravam a quem eles conheciam. E os judeus criam na promessa de que o Messias viria. Religiosidade vazia. É o que Jesus está combatendo aqui por meio deste diálogo com esta mulher. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem. E a adoração que Deus aceita, que agrada a Deus, é a adoração que nos leva a conhecer a Deus,
a cada vez mais. Por isso, ou por esse motivo, é que Jesus deixa claro que a adoração verdadeira ocorre quando o Espírito Santo leva-nos a interagir com a palavra de Deus, dando-nos a conhecer a Cristo. É por isso que vem esse diálogo logo após. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Nós devemos entender que o próprio Senhor Jesus está nos dizendo: a verdadeira adoração é aquela que o Espírito Santo trabalha em nosso coração e desperta em nós o desejo de conhecer a quem nós estamos adorando. E o Espírito Santo trabalha em nosso coração e coloca em nosso coração o desejo de, por meio do estudarmos a palavra, sabermos a quem nós estamos adorando. Nós devemos entender que é o Espírito Santo quem trabalha em nós. John Piper, em um dos seus artigos, onde ele trabalha essa questão, ele diz que pelo Espírito Santo nós podemos compreender a beleza de Cristo, não só por meio da palavra, mas também no mundo. E assim ele trabalha a seguinte questão: o Espírito Santo coloca em nosso coração o desejo, mas cabe a mim, cabe a você, colocar este desejo em prática, de buscar conhecer a Deus por meio das Escrituras. O Espírito Santo coloca em nosso coração a vontade. E quando nós nos dispomos a pegarmos a palavra de Deus e a estudá-la, Ele então nos revelará quem é Cristo Jesus. Ele então nos mostrará a beleza de Cristo na palavra. Ele então trará uma interação entre nós e a palavra. Quem conhece o Filho, quem vê o Filho, vê ao Pai. E então, quando nós buscamos conhecer a Deus, realmente por meio das Sagradas Escrituras, através de Cristo Jesus, nós passaremos a conhecer o Pai. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. É justamente isso que Jesus está ensinando a esta mulher. O véu do santuário está para ser rasgado, de cima a baixo. Hoje somente o sumo sacerdote adentra lá uma vez por ano. Mas está chegando o momento em que não precisará mais do sumo sacerdote, justamente porque haverá um sacerdote único, que sou eu, e através de mim você poderá adentrar a presença do Pai para então conhecê-lo mais e mais, e então poder adorar a Deus, conhecendo realmente quem Ele é. Está chegando o tempo em que não serão mais precisos sacrifícios de animais, Jesus está dizendo para aquela mulher. Já não precisará mais de rituais de purificação. Esse tempo está chegando. E vocês, então, poderão conhecer realmente quem é Deus. Por meio do Messias, por meio da minha vida, por meio deste que lhe fala. A adoração que Deus aceita, ela leva-nos a conhecer realmente quem é Deus. Portanto, a adoração nossa deve ser bíblica, porque é justamente por meio das Sagradas Escrituras que nós passaremos a conhecer a quem nós estamos adorando. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, de forma verdadeira, de forma plena, de forma sincera, de forma realmente sabermos a quem é aquele que nós nos dirigimos, quem é aquele em que nós lançamos as nossas ansiedades, os nossos medos, de forma que realmente conheçamos o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, os cuidados de Deus, a providência de Deus. Conhecer a Deus por meio da adoração é realmente não sermos somente religiosos, como este povo samaritano, vocês adoram o que não conhecem. É triste vermos que ainda há pessoas que têm adorado o que não conhecem. Nestes dias, vendo um pastor falar sobre a nova geração que nós temos. E é algo bem palpável isso daí. É uma geração farta de conhecimento.
É uma geração que cita grandes teólogos contemporâneos, grandes escritores contemporâneos. É uma geração que sabe tudo dos reformadores. É uma geração que sabe tudo de grandes filósofos. Mas é uma geração que sabe pouco, quase nada de Deus e de Jesus. É uma geração que tem um conhecimento que os leva a adorar a quem eles não conhecem. E a adoração que Deus aceita é a adoração que nos leva a conhecê-lo a cada dia, de forma mais profunda, de forma mais íntima, de forma que de glória em glória ele vá sendo desvendado, ele vá se mostrando a nós e nós possamos contemplá-lo, contemplar a sua face cada vez mais. A forma de adorar a Deus, Jesus está dizendo para aquela mulher, mudou. Justamente porque nós agora estamos sendo convidados a, por meio da nossa adoração, conhecermos a quem nós estamos adorando. A adoração não se prende mais ao lugar e deve ser feita de forma sincera e verdadeira. Uma devoção sincera de coração, em qualquer lugar, a qualquer hora. Isso é indispensável para quem quiser oferecer a Deus uma adoração que Ele aceite. A adoração verdadeira gera intimidade com Deus, gera conhecimento de quem Ele é. E aqui nós terminamos este ponto com uma pergunta. Nós conhecemos a quem nós temos adorado? É a afirmativa que Jesus faz para aquela mulher. Vocês são só religiosos, porque vocês nem mesmo conhecem a quem adoram. Que esta seja a motivação da segunda lição que nós aprendemos aqui. Conhecer a Deus. Saber quem Ele é. Por meio das Sagradas Escrituras. Por meio de uma adoração bíblica. Por meio de uma adoração de estudo da palavra. Por meio de uma adoração onde há realmente intimidade, interação entre nós e Deus. Entre nós e a sua palavra, por meio do Santo Espírito. Mas a última lição que Jesus dá a essa mulher, deixando claro que a adoração está passando por mudanças, e que agora a adoração que agrada a Deus, a adoração que é aceita por Deus, é outra, é justamente que Jesus ensinará àquela mulher que a adoração que Deus aceita é aquela que gera transformação de vida. Versículo 26 em diante nos diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este homem porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. É interessante que quando aquela mulher entende qual é a adoração aceitável a Deus, a vida dela é transformada. Porque Jesus responde uma afirmativa que ela faz no verso de número 25. Ela diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas essas coisas que nós estamos conversando até agora. E Jesus simplesmente responde para ela, eu sou aquele que fala com você, eu sou o Messias. Diante dessa resposta de Jesus, eu o sou, aquela mulher simplesmente se cala. Ela não diz mais nada. Ela não pergunta mais nada. Ela não argumenta mais nada. Ela não tem mais dúvidas no coração de qual é a adoração que Deus aceita. Ela não tem mais dúvidas se o local de adoração é em Samaria ou em Jerusalém.
Ela não tem mais dúvida se a adoração é simplesmente religiosidade. Não. Aquela mulher, a partir do momento que ela entende qual é a adoração aceitável por Deus, ou aceitada por Deus, ela tem a sua vida transformada. E a partir desse momento, o texto nos fala aqui calado, aquela mulher simplesmente toma atitudes, ela deixa o seu cântaro. Verso de número 28. E vai para a cidade. Mas o que aquela mulher fará naquela cidade? Ela simplesmente compartilhará da sua experiência com Jesus ali naquele dia, à beira daquele poço. Com certeza, aquela mulher, ao entender qual é a adoração aceitável por Deus, ela teve a sua vida transformada. E é justamente isso que Jesus está nos ensinando, que quando nós compreendemos como deve ser feita a adoração a Deus, nós entenderemos que a adoração a Deus verdadeira, genuína, onde Ele é o alvo da nossa adoração, aonde nós passamos a conhecê-lo, isso gerará transformação em nossas vidas, assim como gerou na vida daquela mulher, que simplesmente deixa o seu cântaro, aquilo que poderia atrapalhar a sua volta para a cidade, e volta para a cidade para compartilhar daquilo que ela havia aprendido com Jesus ali naquele dia. Ela volta para convidar outras pessoas a estarem com ela ali na presença de Jesus novamente. E eu fico a pensar, o que transformou essa mulher de forma tão repentina? Eu acredito que por ser samaritana, e que com certeza conhecer muito bem o Pentateuco, quando Jesus utiliza-se da expressão, eu sou, vem à mente daquela mulher o texto de Êxodo capítulo 3, verso 14, aonde Deus diz, eu sou o que sou. E a partir dessa expressão de Jesus, eu sou, aquela mulher é transformada. Porque essa expressão de Jesus a remete, a faz lembrar do amor de Deus, do poder de Deus, de quem é Deus para o seu povo. Peço que desliguem o microfone, por favor. Está dando microfonia. O fato é que nós vemos por meio da vida desta mulher que quando nós entendemos e vivemos a adoração aceitável a Deus, nós temos nossa alma saciada. Nós temos no coração o desejo de compartilharmos com os outros o que Jesus fez por nós. E desejamos estar na presença dele novamente. Porque algo que muitas vezes nós não percebemos nesse texto é que aquela mulher vai para a cidade, mas ela faz questão de voltar para estar na presença de Jesus de novo. Aquela mulher está nos ensinando que uma verdadeira adoração gera transformação na nossa vida, não somente com o desejo de termos a nossa vida usada por Deus para compartilharmos a experiência que estamos tendo com Ele, o que Ele tem feito em nossas vidas. Mas também nós entendemos que essa transformação proveniente de uma adoração genuína gera em nós o desejo de estarmos cada vez mais na presença de Jesus. É interessante que quando nós olhamos para o capítulo de número 3 do próprio Evangelho de João, nós estamos aqui no diálogo entre Jesus e Nicodemos. O texto nos fala que Nicodemos era um dos principais dos judeus, um homem conhecedor das leis do Senhor, um homem conhecedor com certeza da Torá, um homem religioso que vivia dentro dos cultos, dentro dos trabalhos, dentro das sinagogas. Mas este homem, pelo diálogo que nós vemos aqui, ele era apenas um religioso. E o Senhor Jesus, no diálogo com ele, simplesmente dirá, só será capaz de ver o reino de Deus, só será capaz de entender o reino de Deus, só será capaz de usufruir daquilo que o reino de Deus traz sobre a vida das pessoas, a transformação que ele traz sobre as vidas das pessoas, aquele que nascer de novo. E é justamente isso que aconteceu com essa mulher. A partir do momento que ela entende a adoração genuína, é como se ela nascesse de novo. E então ela pudesse compreender, a partir de agora,
que ela não poderia mais reter com ela somente aquilo que ela conquistou ali com Cristo Jesus, que a partir de agora ela deveria compartilhar com os outros. E foi justamente isso que ela fez. Ela vai para a cidade, ela convida várias pessoas, ela dá o seu testemunho, e o texto nos fala que muitas pessoas, verso de número 29, foram com ela para ver e terem com Cristo Jesus. A verdadeira adoração, ela gera transformação de vida, justamente porque a religiosidade somente não gera transformação nenhuma. A religiosidade só gera cansaço, a religiosidade só gera desgaste, a religiosidade só gera agenda cheia. Mas a adoração verdadeira, que Deus aceita, gera transformação. E quando nós entendemos isso, nós deixamos o cântaro e nós vamos até as pessoas. Nós mudamos a nossa vida, mudamos as nossas atitudes. Começamos a entender o que é darmos frutos dignos de arrependimento. Começamos a entender o que é arrependimento, ou seja, mudança de pensamento. E assim como aquela mulher, hoje, Deus nos dá por meio dessa quarentena, está nos dando a oportunidade de adorá-lo de forma aceitável, não no lugar, não no templo, mas adorarmos ao próprio Deus. Deus hoje está nos dando a oportunidade de adorarmos a quem conhecemos, passando a estudarmos mais as Escrituras, por meio de termos um conhecimento mais profundo de quem é este Deus que nós realmente estamos adorando. Deus está nos dando a oportunidade de sermos realmente transformados de dentro para fora, transformados no coração e não no exterior somente, oferecendo então a nossa vida a Ele, deixando o que nos prende, deixando os cântaros que são pesos em nossa vida e compartilhando com os outros o que Jesus tem feito em nossas vidas e tendo o desejo no coração de estarmos na presença dEle neste tempo que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus está nos dando a oportunidade, por meio do ensino a esta mulher, a realmente vivermos uma adoração aceitável por Deus. Se até então isso não vem acontecendo, é um grande desafio para nós hoje. E então nós podemos concluir pensando da seguinte maneira, que assim como a pandemia trouxe mudanças em diversas áreas, como nós citamos lá no começo, Jesus ensina-nos que a sua presença, que a sua vida e o fato de entendermos o que é uma adoração aceitável a Deus, ela trará mudanças na nossa vida também de forma repentina, assim como trouxe na vida daquela mulher. Ela trará mudanças no nosso coração, porque passaremos a entender que a nossa adoração não está pautada, não está alicerçada em eventos, naquilo que nós fazemos, mas que a nossa adoração tem como centro o Deus Criador de todas as coisas. Aquela mulher estava preocupada com o lugar. Jesus diz para ela, não se preocupe com onde, mas se preocupe como você adora. Que neste tempo nós possamos resgatar em nossas mentes que a motivação do nosso coração, como adoradores, deve ser unicamente, exclusivamente, de adorarmos a Deus. Unicamente a Deus. Mas também que neste tempo que nós estamos vivendo de mudanças, que aprendamos com Jesus no diálogo com aquela mulher, que nós estamos sendo desafiados a conhecermos a quem nós estamos adorando. Se até hoje nós temos vivido talvez uma vida de religiosidade, de ativismo, aonde temos adorado quem nós não conhecemos, Jesus está nos dizendo aqui, é hora de mudar. Porque a verdadeira adoração, ela nos leva a conhecer a Deus e sabermos quem Ele é e nos aprofundarmos no relacionamento com Ele. Que ao sairmos deste tempo, saiamos mais conhecedores de quem é Deus e de quem nós adoramos. Mas que aprendamos por meio do diálogo de Jesus com esta mulher, que a adoração gera transformação em nossa vida. Não adianta nada
Eu ser adorador de anos, como eram os samaritanos. Eu ser adorador de igreja, como eram os samaritanos. E não ter na minha vida transformação. E não ter deixado cântaro ainda. E não ter ido para as pessoas para compartilhar do que Cristo Jesus tem feito, das maravilhas que Ele tem nos ensinado. E não ter no coração o desejo de estar na presença dEle de novo, assim como aquela mulher. Adoração aceitável a Deus é justamente a adoração que acontece no nosso coração. Por meio de Cristo Jesus, tendo como alvo principal o Criador dos céus e da terra. E então Jesus termina o diálogo com aquela mulher, justamente ensinando isso a ela. A mudança chegou. Os samaritanos devem entender isso. Os judeus devem entender isso. E nós também devemos entender isso. O processo de adoração sofreu uma grande mudança a partir da vinda de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a compreendermos essas verdades. E que ao sairmos dessa quarentena, não saiamos frustrados por termos passado todo esse tempo longe da igreja, fisicamente falando. Mas pelo contrário, que saiamos com um relacionamento com Deus profundo, íntimo, a ponto de podermos, talvez, como Moisés, contemplar a sua face. Que Deus nos ajude a vivermos estas verdades em nossas vidas e a prestarmos uma adoração aceitável a Deus. Amém. Amém. Que essas palavras que nós ouvimos nessa noite possam realmente entrar em nossos corações, em nossas mentes, e como aquela mulher fez naquele dia,